VNS Studio apresenta O Mundo do Rock. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao programa que fala de rock e metal para quem curte rock e metal. Eu sou o Vinícius e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Neste programa serão abordados diversos aspectos e curiosidades relacionados ao cenário rock e metal de diferentes épocas. Por isso, dê o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos. E falando em curiosidades... Vamos aos fatos que marcaram o dia 9 de janeiro em diferentes épocas. Em um dia 9 de janeiro nascia Jimmy Page, o guitarrista da banda Led Zeppelin, uma das maiores lendas das 6 cordas. Em um dia 9 de janeiro, a cantora Joan Baez nasceu. Em um dia 9 de janeiro, Van Halen lançou o clássico álbum 1984. Em um certo 9 de janeiro, Marty Friedman anunciou que estava fora do Megadeth. Em um certo dia 9 de janeiro, o guitarrista Tommy Iommi do Black Sabbath foi diagnosticado com câncer. Foda. Em um certo dia 9 de janeiro, Blaze Bayley tocava em Goiânia, no Brasil. Mas para quem está chegando aqui agora e nunca ouviu falar do assunto e pergunta, o que é essa coisa de rock? O rock é um estilo popular que tem marca registrada o som da guitarra elétrica. O rock surgiu da evolução do blues, modificando e evoluindo sua estrutura ao longo do tempo. É um estilo que permite fusões e mesclas, gerando novos e surpreendentes estilos. Atualmente existem muitas ramificações do estilo e evoluções diretas. Geralmente formados por um grupo de músicos com guitarra, contrabaixo, bateria e voz, ou adição de outra guitarra ou outros instrumentos diversos como teclados, flautas, violinos, gaita e até sonoplastia. O rock existe desde a sua forma mais tranquila e suave até o mais rápido, pesado e agressivo. Eu vou colocar um som aqui. Vou tocar um álbum com uma fusão diferente de estilos que eu curto ouvir demais. É o álbum Sagomindars Boning, da banda OT. OT é uma banda de folk metal viking da Suécia. A banda é liderada por Andreas Hedren, sei lá. Embora o nome da banda tenha significados diferentes a travessuras, os integrantes da banda direcionaram o significado a criaturas da floresta. Ouvindo o álbum, percebemos que tem a aparência folclórica da sua terra. Folclore sueco! Esse álbum tem músicas impressionantes como a abertura Tombstone, Bacchus Hesden, Mosfield Gunnar e o cover de Jill, Holy Diver. Aí, Vinícius, eu trouxe a cerveja. O que você tá ouvindo aí, cara? Ah, já sei. Sonzeira da porra esse álbum, cara. Holy Diver tocado com esses instrumentos é diferente e empolga pra caramba. Pode crer. Eu lembro que em 2001 chegou na minha mão uma dessas cópias piratas que a gente comprava na galeria do rock. Foi legal juntar aquele monte de coisas e estilos diferentes pra ouvir. O meio underground a gente sempre acha uma pancada de coisas novas e diferentes. Esse é um daqueles álbuns diferentes que vale a pena a gente ouvir. E vamos ao calendário do mundo do rock. Em primeiro lugar, temos aqui o álbum de estreia da banda Led Zeppelin, que traz o título do mesmo nome da banda. Foi lançado no dia 12 de janeiro de 1969. Gravado em Londres, na Olympic Records, e lançado pela Atlantic Records. O álbum estabeleceu difusão entre o blues e o rock.
Temos também o debut do Aerosmith com o mesmo nome da banda. Tendência da época? Sei lá. Lançado no dia 5 de janeiro de 1973, foi gravado em Boston e lançado pela Columbia Records. É um álbum que predomina muito o estilo blues e é marcado pelo grande hit Dream On. Numa pegada mais punk, temos agora os Ramones, com o álbum Living Home, lançado em 10 de janeiro de 1977. Segundo álbum da banda, gravado na Sony Records e lançado pela Rhino Entertainment. É marcado pelo single Swallow My Pride. O álbum alcançou a posição 148 na Billboard 200, apesar da aclamação da crítica, bem como dos membros da banda que esperavam mais sucesso comercial. E para finalizar, o debut da banda Legião Urbana, lançado com o mesmo nome da banda. Coincidência? Eu acho que não. Lançado no dia 2 de janeiro de 1985, lançado pela EMI, conta com sucessos como Será, Geração Coca-Cola e Ainda é Cedo. Trata-se de um marco do nosso rock nacional. E o programa Mundo do Rock vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana com mais álbuns desse empolgante cenário que é